Unidade 2. Gestão de matéria-prima. Convite ao estudo. Nesta unidade, você vai conhecer todos os processos envolvidos na gestão de matérias-primas, a qual consiste em um trabalho que engloba diversas etapas, como o planejamento e a previsão de compra de materiais, a aquisição, o recebimento, o armazenamento e controle de estoques, e para finalizar, o consumo. Em uma unidade de alimentação e nutrição, UAN, dentro de todo esse processo, o nutricionista tem um papel fundamental, pois ele é o profissional responsável por realizar a pesquisa e captação dos fornecedores, a descrição detalhada e o parecer técnico dos itens adquiridos, o controle de qualidade no recebimento dos estoques e o acompanhamento dos relatórios gerenciais. Durante seus estudos acerca desse tema, você vai acompanhar o trabalho da Eliane, uma nutricionista que foi contratada para gerenciar a UAN de uma famosa hamburgueria recém-inaugurada no shopping. Usando toda a sua experiência de bons anos à frente de diversas cozinhas industriais, Eliane pede uma reunião com Henrique, proprietário do restaurante. Durante a conversa, ambos discutem sobre as propostas da empresa, e Eliane chama a atenção para a importância da seleção da matéria-prima que compõe todas as preparações do cardápio. Segundo Henrique, para selecionar os fornecedores, ele seguiu algumas indicações de amigos com experiência no ramo de serviços de alimentação, mas gostaria que Eliane fizesse uma reavaliação mais técnica ao longo da semana, quando aconteceria a entrega dos insumos. Qual é a importância de realizar a avaliação dos fornecedores de matéria-prima? Quais procedimentos são necessários para gerenciar a matéria-prima utilizada pela hamburgueria durante cada uma das etapas que envolvem o fluxo desses produtos dentro de uma UAN? Seção 1. Gestão de matéria-prima em serviços de alimentação, planejamento e compra. Diálogo aberto. Você já notou que quando amigos se reúnem para um churrasco no final de semana, por exemplo, geralmente eles dividem entre si o que cada um vai levar para contribuir com a confraternização? Enquanto alguns ficam encarregados das carnes, outros se responsabilizam pelas bebidas pelos acompanhamentos. Nesses casos, uma dúvida bastante comum gira em torno da quantidade de carne, carvão, mandioca, cerveja, refrigerante, etc. que será necessária para atender a todos os convidados. No dia a dia do trabalho do nutricionista de UAN, é essencial conhecer todos os aspectos envolvidos no planejamento de compras de todos os itens necessários para ofertar, com qualidade, as refeições, e é sobre isso que discutiremos nesta sessão. Para auxiliar você na compreensão deste conteúdo, vamos recordar brevemente o contexto apresentado anteriormente. Ao longo de sua semana de trabalho, Eliane, a nutricionista contratada para trabalhar na hamburgueria do shopping, teve a chance de conhecer os fornecedores escolhidos por Henrique. Ela anotou os pontos positivos e negativos de cada um deles e sentou-se para mostrar suas observações para o proprietário, informando-o da necessidade de substituir alguns fornecedores. Henrique compreendeu os motivos citados por Eliane e pediu que juntos iniciassem uma busca para selecionar e cadastrar novos fornecedores, pois, aliando as experiências de ambos, teriam uma maior chance de evitar surpresas desagradáveis. Como Eliane pode auxiliar Henrique na busca por novos fornecedores para a hamburgueria? Não pode faltar. Conceitos gerais. A finalidade da gestão de matéria-prima em uma UAN é a de garantir a disponibilidade de materiais, incluindo gêneros alimentícios, produtos de limpeza, descartáveis, equipamentos, utensílios e outros suprimentos necessários para o funcionamento adequado de todo o setor. O nutricionista gestor da UAN é o responsável pela previsão de compras, trabalho que é diretamente dependente do cardápio planejado, do consumo per capita dos alimentos, do número estimado de refeições que serão oferecidas, da disponibilidade financeira da empresa e da frequência de utilização dos gêneros no período da previsão. As compras dos materiais podem ser efetivadas por colaboradores da própria UAN ou do setor de compras da empresa. Nesse caso, cabe ao gestor da unidade manter uma boa comunicação com o setor de compras, realizando orientação técnica adequada, de forma a manter um fluxo contínuo de abastecimento e a padronização quanto aos componentes e à qualidade dos itens necessários. Reflita. Qual é a sua opinião a respeito do uso de descartáveis em uma UAN? É uma alternativa economicamente viável? Como gerir o impacto do uso desses materiais sobre o meio ambiente? Quais são as vantagens e desvantagens?
Sabendo que o cardápio será a base do processo de compras, ao planejá-lo é interessante trabalhar com uma certa padronização dos produtos, buscando reduzir a quantidade de variedades de produtos, os custos com reposição, administrativos e de manutenção, ou seja, o nutricionista deve procurar empregar cada material ao maior número possível de aplicações. No entanto, isso nem sempre é possível, visto que muitas UAN devem planejar cardápios de luxo com grande número de opções e variedades. Outro item fundamental para a previsão das compras é a especificação dos itens a serem adquiridos, por meio da elaboração da ficha técnica do produto, na qual são descritos todos os aspectos capazes de identificar a mercadoria. Fato importante para padronizar a nomenclatura junto aos colaboradores dos setores da UAN, evitando confusões, trocas de ingredientes no momento da produção das refeições, bem como para a efetivação da compra, adquirindo itens que atendam a todas as especificações. Essa é mais uma atividade que deve ser realizada pelo nutricionista, visto que requer conhecimento não apenas das características dos materiais, características gerais, sensoriais, físico-químicas e microbiológicas, mas também da descrição do prazo de validade, da rotulagem e embalagem, de seu processamento, dos cuidados no transporte e armazenamento e das opções disponíveis no mercado. No caso de hortifrutigranjeiros, na ficha técnica do produto ainda devem constar informações quanto ao tamanho e à forma desejados, ao estágio de maturação no momento da entrega, a integridade do produto e as características organoléticas. Deve ficar claro, porém, que apesar da descrição minuciosa, não deve constar a indicação de fornecedor ou marca. Todo o detalhamento do processo de compras deve estar disponível na UAN, sob a forma de procedimentos operacionais padronizados, POP, nos quais estarão especificados todos os critérios utilizados para a seleção e o recebimento da matéria-prima com base na legislação vigente, assim como as medidas necessárias no caso de reprovação de produtos no recebimento, conforme será estudado com detalhes no decorrer da disciplina. Assimile. As informações necessárias para a aplicação dos controles da previsão de gêneros e materiais relacionam-se diretamente com padrão de serviço, frequência de uso dos gêneros no menu, número de refeições a servir, espaço de armazenamento disponível, per capita bruta dos alimentos, consumo médio mensal de gêneros, sazonalidade, margem de segurança e estoque mínimo. Ao se estabelecer a política de compras da UAN, há condições de determinar a exata quantidade a ser adquirida e estabelecer a qualidade sem, entretanto, prender-se somente aos baixos custos. É fundamental levar em consideração o rendimento. Assim sendo, gêneros ou materiais com custo de aquisição reduzidos podem não corresponder ao mesmo rendimento daqueles que apresentam custos de aquisição mais elevados. De acordo com o fluxograma do sistema de compras, a primeira tarefa começa pelo setor de estoque, onde será identificada a necessidade de aquisição de mercadorias. Contudo, do ponto de vista financeiro, os estoques devem ser reduzidos, a fim de diminuir o capital investido, ou seja, um aumento do nível de estoque mantido pela UAN, que gera um aumento dos custos de armazenamento. Então, por que manter um estoque? Existem pontos positivos que justificam a guarda de materiais, como a conveniência de ter itens disponíveis para atender às exigências sem providências de última hora, a redução dos custos proporcionada pela compra em maiores volumes, a garantia da proteção contra erros de previsão ou registros imprecisos, os erros de planejamento, e a provisão para flutuações de venda ou produção. Para saber qual é o volume adequado a ser armazenado, é preciso conhecer alguns conceitos a respeito dos níveis operacionais de estoque. Níveis de estoque. Item estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, de proteção ou de reserva. É a menor quantidade de material que deverá existir no estoque para prevenir qualquer situação de emergência, seja em virtude do consumo acima do normal, seja por atrasos na requisição ou na entrega. Por isso, ao selecionar o fornecedor é necessário que o mesmo informe qual o prazo de entrega caso a UAN necessite de algum item em caráter emergencial. Além disso, o consumo médio diário do item deve ser de conhecimento da UAN. Estoque mínimo igual prazo de reposição de emergência consumo médio diário. Item estoque médio, nível em torno do qual as operações de suprimento e consumo se realizam. Considera-se como sendo 50% da quantidade a pedir somado ao estoque mínimo.
Estoque médio igual consumo médio do período mais estoque mínimo 2. Item estoque máximo. Maior quantidade de material que deverá existir dentro da empresa, de forma a garantir o consumo até o recebimento do próximo lote de reposição. Ou seja, é a quantidade adequada para garantir a produção de alimentos do período previsto semanal, quinzenal, mensal, etc., até o novo abastecimento. Estoque máximo igual consumo médio do período mais estoque mínimo. Item consumo de aquisição. Compreende a quantidade de produto consumida desde o dia em que o pedido foi feito ao fornecedor até a entrega do produto. É definido pelo prazo de entrega do fornecedor. Consumo de aquisição igual prazo de entrega do fornecedor multiplicação consumo médio. Item ponto de pedido. Momento que sinaliza que a compra deve ser realizada. Ponto de pedido igual consumo de aquisição mais estoque mínimo. Exemplificando. Considere os seguintes dados. Produto, arroz. Prazo de entrega de emergência, 2 dias. Prazo de entrega normal, 5 dias. Consumo médio ao dia, 25 kg. Periodicidade de compra, quinzenal. A partir dos dados vamos definir o estoque mínimo, consumo de aquisição, ponto de pedido, estoque máximo e médio? Estoque mínimo igual a 2 dias multiplicação 25 kg igual a 50 kg. Consumo de aquisição igual a 5, 25 é igual a 125 kg. Ponto de pedido igual a 125 mais 50 é igual a 175 kg. Estoque médio igual 25 multiplicação 15 multiplicação 50% mais 50. Estoque médio igual a 375, 50% mais 50. Estoque médio igual a 187,5 mais 50. Estoque médio igual a 237,5 kg. Estoque máximo igual 25x 15 dias mais 50. Estoque máximo igual a 375 mais 50. Estoque máximo igual a 425 kg. Níveis de estoque bem controlados não implicarão em sobra de material ou a falta dele, ou seja, os custos da UAN não serão afetados em decorrência das solicitações de urgência, transporte especial, compras em quantidades reduzidas a preços mais elevados, além da paralisação ou do atraso de determinado serviço. Em UAN recém-inaugurada e sem histórico de estoque, pode-se utilizar o cálculo de previsão de compras. Assimile. Previsão de compras igual per capita líquido x fator de correção x número de refeições x frequência de utilização, quantidade estocada mais estoque mínimo. Fluxo e procedimentos de compra. A solicitação dos gêneros é uma atividade posterior à previsão de compras, feita por meio de formulário próprio, com número de vias que permita um controle eficaz do fornecimento em relação ao padrão de qualidade e à data de entrega. A solicitação aos fornecedores poderá ser mensal, quinzenal, semanal ou até mesmo diária com entrega única ou parcelada, dependendo das particularidades de cada UAN, bastando que sejam definidas anteriormente em contrato. Nesse sentido, é imprescindível que haja uma cadeia de fluxo organizada e sistemática entre todos os setores envolvidos, a qual deve funcionar com perfeição, visto que o aparecimento de problemas em apenas um dos setores é capaz de paralisar todo o restante do processo. As requisições de compra poderão ser feitas diretamente pela UAN, nutricionista técnico em nutrição, ou por outro setor da empresa, desde que sejam respeitadas as especificações indicadas para cada produto. Antes de realizar qualquer pedido de compras, deve-se realizar a cotação dos gêneros junto aos fornecedores cadastrados. No momento da escolha do melhor preço, considerar também a qualidade da mercadoria, o prazo de entrega e o tipo de parceria existente entre a UAN e o fornecedor. Assimile. Veja a seguir alguns itens importantes no momento de realizar a compra de materiais e gêneros alimentícios para a UAN, conforme texto adaptado de Abreu, Spinelli Pinto, 2009, p. 126, 127. Item informe-se sobre os diversos tipos e a qualidade das mercadorias disponíveis, pois o mercado evolui muito rápido nessa área. Item compare os preços, não se esquecendo de considerar a qualidade e o rendimento. Itens mais baratos podem se tornar mais caros se o desperdício for excessivo. Item avalie todos os possíveis fornecedores com visitas in loco. Item mantenha pelo menos 3 fornecedores para cada grupo de mercadorias. Item envie as requisições de compra aos fornecedores com tempo suficiente.
para o processamento do pedido e despacho da mercadoria. Item requisite as listas de preço com a maior frequência possível e compare os preços continuamente. Item compre, quando possível, as mercadorias perecíveis de acordo com a sazonalidade. Item mantenha um bom relacionamento com os representantes comerciais, para manter-se informado dos lançamentos e das mudanças de produtos. No que diz respeito ao cronograma de entrega dos produtos adquiridos, este deve ser estabelecido considerando-se o cardápio, a programação de pedidos e o espaço físico para armazenagem, dispensa e câmaras frigoríficas. As especificidades relativas ao procedimento de recebimento de gêneros serão tratadas com detalhes na próxima sessão. Conforme citado, o fluxo de compras da UAN está diretamente relacionado ao dimensionamento do estoque, o qual, por sua vez, depende do planejamento do serviço. Ao conhecer os 3 tipos de gêneros alimentícios utilizados na UAN, compreende-se melhor essa relação, visto que a necessidade de compras pode ser bastante diferente para cada um destes gêneros. Item gêneros perecíveis, são gêneros alimentícios que se deterioram com facilidade, portanto não podem ser estocados por períodos prolongados. Dependendo do porte da UAN e da demanda por esses produtos, devem ser entregues diariamente ou em dias alternados. Uma estocagem mais prolongada altera as características organoléticas e nutricionais dos alimentos, além de elevar o fator de correção, o que aumenta os custos e piora o padrão de qualidade. Item gêneros não perecíveis, suportam processos de estocagem mais prolongados. Podem ser armazenados na dispensa da UAN ou no almoxarifado geral da empresa, desde que em área reservada exclusivamente para produtos alimentícios. Item gêneros semi-perecíveis, apresentam período de estocagem intermediário em relação aos outros já citados. Geralmente, estão estocados na dispensa da UAN. Em algumas empresas, dependendo do fluxo de compras programado, o abastecimento dos gêneros alimentícios é feito diretamente pelo almoxarifado geral da empresa, tendo a UAN apenas uma dispensa diária semanal quinzenal, estabelecida de acordo com o consumo médio de gêneros e o padrão de refeições fornecidas. No caso de dispensas diárias, as requisições ao almoxarifado devem ser feitas com um dia de antecedência, de acordo com o cardápio estabelecido. Seleção e cadastro de fornecedores. A seleção de um fornecedor implica em algumas considerações. Item preço. Empresas cujos preços estão muito abaixo da média sofrem constante pressão do mercado, o que pode influenciar na manutenção dos valores e na capacidade de oferta do produto. Item qualidade. É fundamental preservar a qualidade, mas também garantir a melhoria contínua. Qualidade mantém a satisfação do cliente, a motivação do empregado e, em consequência, a produtividade. Item desempenho nas entregas. Este quesito é analisado a partir de 2 características: velocidade, tempo gasto para que o fornecedor complete a execução de um pedido, e confiabilidade, capacidade do fornecedor em realizar a entrega conforme os critérios estabelecidos. Item flexibilidade. Ao escolher um fornecedor, é importante certificar-se de que ele é capaz de responder com segurança às flutuações de demanda da UAN. Parceiros que se ajustam às necessidades e especificações com maior rapidez e precisão trarão melhores benefícios. Item análise financeira. Selecionar empresas financeiramente saudáveis, com boa reputação e posição no mercado aumenta a chance de que estejam aptas a cumprir com seus compromissos junto à empresa contratante. Item análise de critérios administrativos. O fornecedor deve ter empresa legalmente constituída para atuar no ramo de atividade, com capacitação técnica e administrativa. Item localização. Devem estar localizados, sempre que possível, próximo da UAN, por isso, é importante criar uma listagem de fornecedores. Ainda durante o período de seleção de fornecedores, devem ser realizados testes de aceitabilidade dos alimentos, assim como a avaliação da qualidade dos produtos a serem adquiridos. O gestor da UAN deve solicitar amostras dos produtos e documentação específica que atestem a qualidade deles, como laudos técnicos de composição centesimal ou análise microbiológica. Exemplificando. Veja, a seguir, exemplos de alguns documentos necessários para a realização do cadastro de fornecedores de uma unidade de alimentação e nutrição. Item ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, no caso de sociedade por ações, acompanhado de eleição de seus administradores.
Item prova de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Item prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. Item certidão negativa de débito, expedida pelo INSS, no prazo de validade. Item certificado de regularidade junto ao FGTS, no prazo de validade. Item certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica no prazo de validade. Visita técnica e avaliação dos fornecedores. Além da documentação comprobatória necessária para o cadastro, conforme citado anteriormente, é importante que as empresas fornecedoras sejam visitadas para averiguação, não só no momento em que se tornam fornecedoras da UAN, mas constantemente, conforme cronograma pré-estabelecido. As visitas técnicas buscam assegurar que o fornecedor mantenha as mínimas condições para oferecer um produto de qualidade, assim como suas instalações, sua capacidade produtiva e seu compromisso com a qualidade. Para a realização da visita técnica, é importante que o nutricionista elabore um roteiro que possa servir de base para os pontos a serem avaliados. Sem medo de errar. Para buscar por novos fornecedores, Eliane deve estabelecer, junto a Henrique, quais são os critérios mínimos aceitáveis para que elaborem um roteiro de visita técnica e possível cadastramento. Dentro desses critérios devem estar incluídos preço, qualidade da matéria-prima, avaliada após testes, desempenho e flexibilidade do fornecedor nas entregas, avaliado após testes, condições financeiras e administrativas da empresa, localização e adequação de suas instalações. A seguir, Eliane deve ajudar Henrique a entrar em contato com as empresas fornecedoras de alimentos que atendem a região, utilizando a lista de sugestões ofertadas por outras unidades produtoras de alimentos, realizando uma busca online ou acessando portfólios de interessados em prestar serviços para a UAN. Ao entrar em contato com os fornecedores selecionados, Eliane deve agendar uma visita técnica para avaliar se atendem aos pré-requisitos estabelecidos por ela e Henrique, além de requerer amostras para análise sensorial, teste de aceitabilidade ou de eficácia dos produtos, para os quais Eliane emitirá parecer técnico e colocará junto à avaliação do fornecedor selecionado. Durante a visita técnica, Eliane deve observar os aspectos referentes às edificações, como os focos de insalubridade, o fluxo de lixo, a presença de animais, insetos e roedores, bem como os registros de controle de pragas, o estado de conservação e adequação do piso, teto, paredes, etc., a presença de telas nas janelas, a iluminação e ventilação do ambiente, o acesso à água potável, as instalações sanitárias, e o local onde é feita a limpeza e desinfecção dos utensílios e equipamentos. Sobre os equipamentos e utensílios, Eliane deve checar se estão devidamente higienizados, em bom estado de conservação e funcionando adequadamente. Deve solicitar as planilhas de controle de temperatura e os procedimentos que indicam a rotina e periodicidade da limpeza, bem como a manutenção dos equipamentos. Outro aspecto fundamental a ser avaliado durante a visita técnica são os funcionários. Eliane deve verificar se estão usando uniformes adequados ao trabalho desempenhado, em bom estado de limpeza e conservação, a situação geral de saúde, de asseio pessoal dos colaboradores, unhas, cabelos, uso de adornos, assim como as rotinas de treinamento para manipulação. Em relação à matéria-prima propriamente dita, Eliane deve verificar a procedência se armazenam os produtos corretamente, se tem um bom controle de validade, e se transportam os itens de forma adequada. Ainda é necessário verificar os documentos como o alvará de funcionamento da empresa, o título de registro, os manuais de boas práticas assinados pelo responsável técnico e os comprovantes de pagamento de impostos, por exemplo. De posse do checklist contendo os resultados da avaliação, Henrique e Eliane devem cadastrar apenas os fornecedores que se encontram aptos para o fornecimento de alimentos, com documentação adequada e que não apresentem não conformidades aos critérios sanitários estabelecidos previamente por ambos. Avançando na prática. Reforçando conceitos, pontos de estoque. Amélia é nutricionista de uma unidade de alimentação e nutrição que produz todos os itens de panificação geral do seu almoxarife, informou que seria necessário fazer uma compra urgente de ovos, pois havia apenas uma dúzia em estoque e o consumo diário médio é de 5 dúzias.
Após ter feito uma solicitação de compras emergencial para atender a demanda do dia, Amélia chama Geraldo e o reorienta quanto aos cálculos de ponto de estoque aos quais ele deve ficar atento para que o problema não volte a acontecer. Ao final, Amélia questiona: Geraldo, se você sabe que o prazo de entrega de emergência para os ovos é de 1 dia, o prazo para entrega normal é de 4 dias e o pedido é feito semanalmente, qual é o estoque mínimo e o ponto de pedido para o nosso estoque de ovos? Resolução da situação problema. Geraldo começa a fazer os cálculos sob a supervisão da nutricionista. Para calcular o estoque mínimo, ele aplica a seguinte equação: estoque mínimo igual prazo de reposição de emergência, consumo médio diário, estoque mínimo igual a 1,5 é igual a 5 dúzias. Para encontrar o ponto de pedido, a equação usada por ele é: ponto de pedido igual consumo de aquisição mais estoque mínimo, ponto de pedido igual 4,5, mais 5 é igual a 25 dúzias. Geraldo responde para Amélia que ele precisa indicar a necessidade de fazer um novo pedido de compra de ovos sempre que o estoque atingir 25 dúzias. Seção 2. Gestão de matéria-prima em serviços de alimentação, recebimento. Diálogo aberto. Nesta seção vamos aprender a receber mercadorias, tanto quantitativamente como qualitativamente e dessa forma, poder treinar os responsáveis pelo processo de recebimento e atuar na área de controle de qualidade em unidades de alimentação e nutrição. Agora você será apresentado a mais um desafio profissional de Eliane, que o auxiliará a compreender melhor o conteúdo desta seção. Vejamos, após fazer a seleção, as visitas técnicas e o cadastro de novos fornecedores para a hamburgueria, é chegado o momento de treinar o estoquista Túlio para o recebimento de mercadorias, procurando implementar de forma correta o processo. Eliane comunica ao estoquista que o acompanhará durante o processo de recebimento de mercadorias, para que possa avaliar se os fornecedores estão cumprindo com o que foi acordado e para treinar Túlio em todas as etapas de recebimento de matérias-primas. Durante o recebimento de carne bovina e estocáveis, ao mesmo tempo, quais aspectos Túlio deve avaliar para saber se pode aceitar o produto que está sendo fornecido? Não pode faltar. O recebimento de mercadorias é um processo, figura 2.2, de conferência qualitativa e quantitativa que exige rigor, observação minuciosa e conhecimento das características de cada produto. É a primeira etapa de controle higiênico-sanitário no estabelecimento, que exige a observação de alguns critérios. Vaz, 2006, Arruda, 2002. A conferência de mercadorias no momento do recebimento é considerada um ponto crítico a ser controlado, pois é neste momento que os itens fora do padrão de qualidade estabelecido pelas legislações vigentes devem ser devolvidos. Poderíamos dizer que é o primeiro passo para a obtenção do produto final com as características desejadas. Para que o recebimento seja adequado, é necessário que o recebedor seja: item treinado, item ético, item idôneo, item rigoroso. O recebedor jamais deve aceitar cortesias, favores ou quaisquer outros benefícios que poderão afetar a sua rigidez na recepção de mercadorias. Quanto ao fornecedor, deverá entregar o produto na quantidade solicitada, com preço e a marca combinados e com a melhor qualidade possível. Vaz, 2006. Vale ressaltar que a qualidade dos produtos na entrega está diretamente relacionada ao rigor do recebedor, ou seja, se o recebedor é exigente e confere de forma minuciosa a entrega, dificilmente o fornecedor entregará produtos de má qualidade. O contrário é verdadeiro. Um recebedor que apenas assina a nota fiscal para dispensar rapidamente os entregadores, normalmente receberá produtos de qualidade duvidosa. As legislações que pautam a conduta higiênico-sanitário nos estabelecimentos produtores de alimentos são de âmbito federal, estadual e municipal. No entanto, nem todos os municípios elaboram a sua própria legislação, por isso, precisam seguir as regras da legislação estadual e, caso o Estado não tenha uma legislação própria, fica valendo a federal. As legislações se complementam e normalmente as de âmbito estadual e municipal são mais completas. Caso você atue como nutricionista em outra cidade ou estado, procure conhecer as legislações locais. Recomendações básicas para o recebimento. Silva Júnior, 2014. Item observar data de validade e fabricação. Item fazer avaliação sensorial, cor, odor, aroma, aparência, textura, sabor e sinestesia. Pressão dos dedos na amostra.
Item observar as condições da embalagem que devem estar limpas, íntegras e seguir as particularidades de cada alimento. Alimentos não devem estar em contato direto com papel, papelão ou plásticos reciclados. A troca de embalagem deve ser realizada se necessário. Item observar as condições do entregador que devem estar uniformizados e limpos, com avental, sapato fechado, proteção para os cabelos. Item rotulagem. Deve apresentar nome do produto, lista de ingredientes, conteúdo líquido, razão social, endereço completo e CNPJ do fabricante, ou do produtor, ou do importador, ou do distribuidor, identificação do lote, prazo de validade, instruções sobre a conservação, o preparo e o uso do produto, e número de registro na Anvisa ou no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, quando for o caso. Assim como devem apresentar a informação nutricional exigida pela legislação vigente, valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Item temperatura dos alimentos perecíveis que, quando do recebimento, devem obedecer aos parâmetros. Assimile. Item produtos avaliados e reprovados devem ser devolvidos no ato do recebimento. Item de acordo com Silva Júnior, 2014, as regras para o recebimento de alimentos são: item carnes e embutidos, devem ser entregues dentro de monoblocos ou caixas de papelão lacradas, embalados em sacos plásticos ou a vácuo, até mesmo salgados e defumados. Durante o recebimento desses produtos, deve-se observar as seguintes características e procedimentos: não formação de cristais de gelo, ausência de água dentro da embalagem, inexistência de sinais de recongelamento, consistência firme não amolecida e nem pegajosa, odor característico, cor característica sem manchas esverdeadas ou de outras cores e registro, controle de temperatura. As carnes suínas devem ser recebidas, de preferência congeladas. Deve-se destacar, ainda, a necessidade de verificar a existência do carimbo do Sistema de Inspeção Federal, SF, que atesta que a carne foi inspecionada e está liberada para comercialização. Item pescados e frutos do mar. Ao receber uma entrega de peixes, devem ser seguidas as seguintes recomendações: embalagem sem água e sem sinais de recongelamento. Consistência firme não amolecida e nem pegajosa, odor e cor característicos. E no caso do peixe inteiro, a carne deve estar presa à espinha, o ventre desinchado, as escamas bem aderidas e brilhantes, as guelras úmidas e intactas e os olhos brilhantes e salientes. Os pescados salgados, curados ou defumados podem ser recebidos em temperatura ambiente, desde que especificado na embalagem. Em relação aos frutos do mar, as embalagens não devem apresentar cristais de gelo ou água e não pode haver nenhum sinal de recongelamento. O odor e a cor devem ser característicos. No caso do camarão, deve ser observado se o corpo não deixa escapar facilmente as pernas e a cabeça, além da carapaça estar transparente e aderida ao corpo. Para ostras, mariscos e mexilhões, a carne deve ter consistência esponjosa, gelatinosa, elástica, úmida e aderida à concha que deve estar fechada, com retenção de água incolor e límpida. Em relação à lula e ao polvo, devem ser observados a pele lisa e úmida, os olhos transparentes e a carne consistente e elástica. Item hortifrutigranjeiros. Deve-se observar tamanho, cor, odor, grau de maturação e ausência de danos físicos ou mecânicos. A triagem deve ser feita retirando-se folhas velhas e frutos verdes e deteriorados antes da pré-higienização e do acondicionamento em embalagens adequadas. Quanto aos ovos, estes devem estar com a casca íntegra, sem rachaduras e resíduos que indiquem falta de higiene do fornecedor. Item estocáveis. Produtos que podem ser estocados à temperatura ambiente devem ser entregues pelo fornecedor em embalagens íntegras, próprias para cada tipo, dentro do prazo de validade e com identificação correta no rótulo. Cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade excessiva e materiais estranhos. Os enlatados não podem estar enferrujados, estufados ou amassados, e os vidros não devem estar trincados, apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. Item ovos. Devem ser entregues em caixas limpas íntegras, em temperatura ambiente dentro do prazo de validade. As cascas devem estar limpas, intactas, sem rachaduras e corpos estranhos. Item massas frescas e doces confeitados. As embalagens devem estar íntegras, e é preciso observar o grau de umidade,
as características organoléticas e a ausência de fungos bolores. Item descartáveis: produtos e materiais de limpeza devem se apresentar com as embalagens íntegras, próprias para cada produto e com identificação correta no rótulo. É fundamental observar o prazo de validade e o registro em órgão competente. Reflita. Você já deve ter ouvido a seguinte expressão: uma laranja podre pode estragar todas as outras. Pois bem, receber alguns vegetais com pequenos pontos de fungos trará muito prejuízo? Bastaria retirar a parte contaminada e utilizar o restante? Será? O processo de recebimento deve ser muito bem controlado, por isso, é de suma importância determinar horários para a recepção de mercadorias, ter em mãos termômetro higienizado e registrar todo o processo em impresso próprio, figura 2.3, normalmente denominado Ficha de Rastreamento de Produtos, FRP, ou Relatório de Inspeção de Recebimento RIR. Caso cheguem vários fornecedores ao mesmo tempo, o colaborador responsável pelo recebimento deve ser orientado a dar preferência de atendimento obedecendo a seguinte ordem: 1. Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados. 1. Alimentos perecíveis resfriados e refrigerados. 2. Alimentos perecíveis congelados. 3. Alimentos perecíveis que toleram temperatura ambiente. 4. Alimentos não perecíveis. Os produtos devem permanecer na área de recebimento apenas o tempo necessário para a realização das atividades relacionadas com a avaliação e conferência das mercadorias, devendo ser encaminhados imediatamente para as áreas destinadas ao armazenamento. É necessário arquivar todos os documentos comprobatórios do processo de compra-pagamento, entrega para futuras consultas, caso seja necessário. Exemplificando. Veja o exemplo de alguns documentos utilizados no processo de recebimento de gêneros na UAN, Abreu, Spinelli, Pinto 2013. Item Pedido de compras, orienta sobre as mercadorias e quantidades que devem ser recebidas, além de constar o valor e o nome do fornecedor. Item Nota Fiscal, documento em que estão discriminados valores unitários e totais das mercadorias e o valor dos impostos. Item Fatura, relação que acompanha as mercadorias expedidas com a especificação de quantidade, peso, marca, preço e valor. Pode ser substituída por um relatório contendo os números e valores das notas fiscais. Item Duplicata, título de crédito emitido pelo vendedor da mercadoria, correspondente a uma fatura de venda a prazo. Item Registro de recebimento, documento anexado às notas fiscais, para encaminhamento ao setor responsável pelo faturamento. Item Nota de devolução, documento que deve ser preenchido no momento da devolução de alguma mercadoria, especificando as razões pelas quais está ocorrendo a devolução, sem medo de errar. Primeiramente, Eliane orienta Túlio para que estabeleça os seguintes passos. 1. Ordenar o recebimento, pois não devemos receber do fornecedor que entrou primeiro com o caminhão, e sim na ordem que favorecer o controle higiênico-sanitário. Sendo assim, as carnes devem ser recebidas primeiro por ser um produto perecível congelado. 2. Estar com a via do pedido de compras em mãos para compará-lo aos itens constantes na nota fiscal entregue pelo fornecedor e com o relatório de inspeção de recebimento, RIR, para ser preenchido durante o recebimento. 3. Avaliar as condições higiênicas do transporte e se os entregadores estão uniformizados. 4. Pesar as carnes em balança calibrada e verificar se o peso que aparece na balança é o mesmo da nota fiscal e pedido de compras. Vale ressaltar que pequenas variações de peso entre o pedido de compras e a quantidade entregue pode existir, pois as caixas de carnes normalmente têm peso padrão. 5. Aferir a temperatura e verificar se ela se encontra a menos 12 graus Celsius ou menos. 6. Avaliar as condições das embalagens que não devem estar violadas, úmidas ou rasgadas, o que pode denotar recongelamento. Verificar a existência do carimbo do Sistema de Inspeção Federal, SF, que atesta que a carne foi inspecionada e está liberada para comercialização, e a data de validade. 7. Proceder à avaliação sensorial, verificar se o odor é característico, cor característica, vermelho vivo, sem manchas esverdeadas ou de outras cores, consistência firme não amolecida e nem pegajosa. 8. Estando todos os passos anteriores de acordo com as regras e protocolos de recebimento, assinar o canhoto da nota fiscal e dispensar o fornecedor, caso contrário, emitir a nota fiscal de devolução e proceder à devolução da mercadoria. 9.
Recebida a mercadoria, arquivar o RIR para futuras consultas. Quanto aos estocáveis, os passos 2 e 3 anteriormente citados no recebimento de carnes também deverão ser seguidos. Depois disso, é necessário pesar os itens que assim o exigirem e confrontar com as quantidades descritas no pedido de compra X nota fiscal. Em seguida, deve-se proceder à avaliação sensorial e observar as seguintes características. Item embalagens íntegras, próprias para cada tipo. Item dentro do prazo de validade e com identificação correta no rótulo. Itens cereais, farináceos e leguminosas não devem apresentar vestígios de insetos, umidade excessiva e materiais estranhos. Item enlatados não podem estar enferrujados, estufados ou amassados. Item vidros não devem estar trincados, apresentar vazamentos nas tampas, formação de espumas, ou qualquer outro sinal de alteração do produto. Avançando na prática. Excesso de confiança. A rotina da UAN que Norma gerencia é bastante corrida. Ela tem o apoio do auxiliar administrativo Arthur, que é responsável pela recepção de mercadorias, estocagem e organização do setor. Arthur é um colaborador antigo na empresa, ou seja, desempenha essa função há muitos anos e tem uma relação de amizade com a maioria dos fornecedores. Confia bastante neles. No entanto, Norma vem percebendo que as carnes, depois de porcionadas, não estão atingindo a quantidade que atingiam antes, especialmente quando é servido filé de frango. O que pode estar acontecendo? Será que o recebimento de mercadorias impactaria no resultado final da produção? De que forma? Resolução da situação problema. Diante de tal situação, Norma resolveu acompanhar o recebimento de peito de frango sem osso da próxima entrega, apenas por observação sem emitir nenhum parecer durante o processo. Ela percebeu uma relação bem amigável entre Arthur e o entregador, que cordialmente colocou as 5 caixas de peito sem osso sobre a balança. Arthur, com toda a sua experiência, sabia que cada caixa de peito de frango equivale a 15 kg, logo, 5 caixas dariam 75 kg, exatamente o que constava no pedido e na nota fiscal. Assim sendo, Arthur assinou o canhoto da nota e dispensou o entregador, sem ao menos pesar o produto recebido. Norma, estarrecida com tal conduta, pediu a Arthur que pesasse o peito de frango sem osso. Ao pesar, Arthur ficou surpreso, pois havia apenas 71 kg. Norma pediu que ele fosse retirando caixa a caixa uma de cima da outra e, ao ver a última caixa, viu a embalagem violada e peças de peito de frango faltando. Conclusão: o fornecedor, antes de descarregar as caixas, retirava algumas peças de peito de frango e a colocava primeiro na balança, para que as outras ficassem por cima, e Arthur, seguro e confiante, recebia a mercadoria. Depois disso, Arthur entendeu a importância de um recebimento rigoroso e adequado. Seção 3. Gestão de matéria-prima em serviços de alimentação, armazenamento e estocagem. Diálogo aberto. Nesta seção, você aprenderá sobre a importância da gestão do estoque de matéria-prima. Podemos dizer que o estoque é um dos pontos vivos da UAN, pois é um local que está em constante movimentação, recebendo e dando saída a itens diariamente. Gerenciar o estoque é, portanto, um dos passos fundamentais para uma administração competente. O gestor que não acompanha o funcionamento de seu estoque possivelmente não compreende a dinâmica da unidade, o que pode levar a empresa a grandes prejuízos. Para que você assimile os conteúdos teóricos e consiga aproximá-los da prática profissional, a seguir, você será apresentado a uma situação-problema. Após passar a semana corrigindo a rotina de trabalho dos funcionários envolvidos no processo de recebimento de mercadorias, Eliane inicia a avaliação do fluxo de armazenagem da matéria-prima. No estoque, ela percebe que Túlio empilhou as sacas de farinha de trigo no chão junto à parede e, enquanto organizava o armazenamento, atendeu à solicitação do padeiro e retirou 15 ovos da caixa que estava no estoque em temperatura ambiente e os entregou ao colega, anotando a retirada em um pedaço de papel que estava sobre a mesa. Eliane chama Túlio para reorientá-lo sobre as normas de armazenamento de produtos. Quais orientações Eliane deve dar a Túlio em relação ao armazenamento da farinha de trigo? Eliane pede, então, que Túlio identifique seu erro em relação ao controle do estoque de ovos e demonstre a conduta correta a ser tomada. Qual erro será identificado por Túlio e qual procedimento ele deve executar para corrigi-lo? Não pode faltar. Chamamos de gestão de estoque o controle realizado sobre todos os produtos armazenados dentro de uma empresa.
O controle de estoque refere-se às análises de entrada e saída de mercadorias e ainda à movimentação destas dentro da própria empresa. Esse trabalho é essencial para o bom andamento de praticamente todos os setores da empresa. Veja o exemplo de uma unidade de alimentação e nutrição. Se o cardápio do dia consta que será servido feijoada, porém, o estoque não dispõe de feijão preto, toda a cadeia de produção e serviço será afetada, comprometendo a satisfação do consumidor final e gerando reclamações. Para iniciar os estudos acerca desse tema, vamos tratar da armazenagem adequada dos insumos utilizados em uma UAN. O armazenamento dos produtos recebidos deve ser feito de forma bastante criteriosa, priorizando a manutenção da qualidade dos produtos. É preciso que a equipe seja treinada para atender às normas de armazenamento específicas para cada tipo de produto: matérias-primas, produtos semiprontos, prontos para consumo, material de limpeza e descartáveis. Normas de estocagem, produtos perecíveis e não perecíveis. Segundo a Portaria 326 de 30 de julho de 1997, o armazenamento é o conjunto de atividades e requisitos para se obter uma correta conservação de matéria-prima, insumos e produtos acabados. As matérias-primas devem ser armazenadas em condições cujo controle garanta a proteção contra a contaminação e reduzam ao mínimo as perdas da qualidade nutricional ou deteriorações. Brasil, 1997. O fluxo de armazenamento é descrito na figura 2.4. De acordo com Silva Júnior, 2014, e o Centro de Vigilância Sanitária, 2013, o armazenamento exige alguns cuidados. No que se refere à data de validade, os produtos devem ser armazenados respeitando a data da validade. Ou seja, o primeiro que vence deve ser o primeiro a sair, ser consumido, PVPS. Gêneros que não possuem data de validade, como por exemplo hortifruti, deve respeitar a ordem de entrada, o primeiro que entrar é o primeiro que sai, PEPs. O local de armazenamento à temperatura ambiente deve seguir as orientações das legislações vigentes, deve ser limpo, organizado, ventilado, sem receber luz solar direta, livre de entulho ou material tóxico, e de acordo com as características intrínsecas do alimento e as recomendações do produtor. Materiais de limpeza, embalagens e descartáveis devem ser armazenados separados dos alimentos. Os materiais podem ser armazenados em prateleiras, estrados ou paletes e estes devem ser de material liso, resistente, não absorvível e de fácil limpeza e lavagem. Eles devem estar afastados da parede, do chão e do forro para propiciar a ventilação, circulação de pessoas, limpeza e desinfecção. Nenhum alimento poderá ser armazenado diretamente no chão. Embalagens de madeira de uso específico para algumas frutas, ou peixes salgados e secos devem ficar armazenadas em local exclusivo ou em prateleiras separadas. Exceto isso, as embalagens de madeira são proibidas. Caixas de papelão, muito comum para descartáveis, carnes e processados como hambúrgueres, podem também ficar armazenadas em locais exclusivos ou prateleiras próprias. Fora isso, não devem existir na área de armazenamento. Produtos que forem reprovados na recepção ou com data de validade vencida, devem ser identificados e armazenados fora da área de produção. Não se deve comercializar produtos com embalagens violadas ou sujas, latas amassadas com ferrugem ou estufadas. Reflita. É fundamental que o nutricionista conheça as regras para o armazenamento adequado de produtos alimentícios, pois é ele o profissional responsável por orientar os colaboradores a segui-las em sua totalidade e os monitorar. Porém, você já parou para pensar nos motivos pelos quais algumas exigências, como a proibição de caixas de papelão e caixotes de madeira dentro da UAN, foram criadas? E por que há a necessidade de os alimentos ficarem distantes das paredes e do teto do local de armazenagem? Quais são os riscos aos quais estão submetidos os consumidores se tais regras não forem seguidas? Embalagens que forem abertas para uso, mas não for utilizado todo o conteúdo ou que por qualquer motivo precisem ser transferidas da embalagem original, devem ser etiquetadas com as seguintes informações: nome do fornecedor ou do fabricante, nome e marca do produto, modo de conservação, prazo de validade e data de transferência.
O armazenamento a baixas temperaturas pode ocorrer sob congelamento ou refrigeração. Seguir as recomendações do fabricante quanto à temperatura de armazenamento é a primeira recomendação, e caso o fornecedor não indique a temperatura de armazenamento, deve-se seguir orientações da tabela 2.1. Alimentos preparados crus, manipulados, parcialmente cozidos ou prontos para consumo devem ficar armazenados sob refrigeração, estando seus recipientes protegidos e etiquetados com as seguintes informações. Gerenciamento do estoque e ferramentas disponíveis. O controle de estoque visa a administração eficiente de todos os materiais e produtos do estabelecimento. Tem como objetivo promover as compras com antecedência, evitando as compras de última hora. Um controle correto detecta desvios casuais ou propositais, propicia a redução de capital investido, racionaliza espaços e contribui para a gestão de custos. Por isso, um estoque deve permanecer trancado e sem fluxo livre, apenas o responsável deve ter acesso. Magne, 2005. Os estoques são responsáveis por grande parcela do capital de giro necessário para manter as atividades da empresa. Se mal geridos, podem até comprometer a saúde financeira da organização e sua manutenção no mercado. Por isso, a escolha do estoquista não deve ser negligenciada. Deve ser uma pessoa ética, rigorosa e disciplinada. Sua atuação trará retornos econômicos significativos para o estabelecimento. Vaz, 2006. O processo de gestão de estoque se resume em anotações da entrada de mercadoria, saída de mercadoria, que deve ocorrer por meio da requisição de mercadorias, valor unitário atualizado e quantidade de produto em estoque. A ficha de estoque é uma ferramenta que tem por finalidade controlar o histórico de consumo, a movimentação de entrada e saída e a evolução dos preços. Cada produto deve ter uma ficha específica. É por meio da ficha de estoque, figura 2.4, que se elabora o custo diário e o fechamento mensal. Embora atualmente existam muitos softwares para controle de estoques, a ficha ainda é muito utilizada. Abreu, Spinelli, Pinto, 2013. Assimile. Requisição de mercadoria é um documento de registro de todas as mercadorias retiradas do estoque. Poderíamos dizer que funciona como uma retirada de dinheiro do banco. É por meio dessa requisição que damos baixa saída das mercadorias nas fichas de estoque e calculamos o custo diário. São os elementos que compõem a ficha de estoque. Abreu, Spinelli, Pinto, 2013. Cabeçalho da ficha. Produto. Colocar o nome do produto. Fornecedor. Se for apenas um único fornecedor, escrever o nome. Se for mais de um, manter um cadastro à parte. Código. Especificar o código do produto. Unidade, especificar o tipo de embalagem e sua capacidade, quilograma, mililitro, L, etc. Além dessas informações, devem ser informados também os níveis de estoque máximo, mínimo e ponto de pedido, que já foi visto na seção 2.1. Corpo da ficha. Consumo médio mensal e anual. São as quantidades de entrada somadas a cada mês e a média anual obtida pela soma das quantidades de entrada dos 12 meses do ano dividido por 12. Data. Colocar a data efetiva da entrada da mercadoria no estoque ou data da emissão da nota fiscal. Número da nota fiscal. Dado presente na nota fiscal emitida pelo fornecedor. Entrada. Quantidade de entrada de mercadoria. Saída. Quantidade de mercadoria que saiu do estoque. Saldo. Quantidade de mercadoria que ainda existe no estoque. Esse valor nunca poderá ser negativo, ou será zero, ou será positivo. Custo unitário. Existem 3 formas de lançamento. Item custo médio ponderável, calculado a cada nova entrada. Item sistema PEPS, significa que a primeira mercadoria que entra é a primeira que deve sair. A mercadoria é retirada do estoque com seu preço real, não se realizam médias. Item sistema UEPS, significa que o último preço é o que vigora. A mercadoria geralmente terá o maior preço, fazendo com que o custo seja irreal e superestimado. O controle de estoque por meio de fichas de estoque também é conhecido como inventário perpétuo, ou seja, registro contínuo de balanço de cada item estocado. As mercadorias recebidas são anotadas de forma a somar-se às entradas existentes, enquanto os itens utilizados são subtraídos do inventário. O objetivo desse tipo de registro é facilitar a informação imediata ao gestor a respeito da quantidade de alimentos existentes no estoque a qualquer momento.
O inventário físico é o registro real de todos os produtos estocados ao fim do período de contabilidade, semanal, quinzenal, mensal, anual. É a contagem dos itens de estoque um a um. Deve ser feito em conjunto pelo estoquista e nutricionista, de forma a garantir a confiabilidade dos dados. Os dados do inventário físico devem coincidir exatamente com os dados do inventário perpétuo. As discrepâncias significativas devem ser investigadas, justificadas e é necessário direcionar ações de correção. É fundamental que o estoquista, almoxarife, mantenha atualizado o controle físico do estoque. Para isso é preciso zelar pelas condições de armazenamento de todos os tipos de materiais, atender às requisições apenas de pessoal autorizado, controlar o acesso de colaboradores e outras pessoas ao setor de estoque e aos registros de controle de estoque, e controlar a temperatura das câmaras de armazenamento. Conforme já citado anteriormente, é importante que sejam fixados níveis mínimos de segurança de estoque para todos os itens, o que permite operar com riscos reduzidos de desabastecimento. Cabe lembrar que a definição dessas quantidades depende, sobretudo, da política de compras da instituição. Atualmente há uma grande preocupação com a redução dos estoques, visando, especialmente, a otimização dos recursos financeiros. A possibilidade de recebimento de gêneros perecíveis diariamente, ou em dias alternados, evita o desperdício, ajuda a reduzir os custos com estocagem e contribui para a melhor qualidade do produto final. Informatização da gestão de matérias-primas em serviços de alimentação. Ficou claro que o gerenciamento de estoque exige dedicação e capacitação profissional, certo? No que diz respeito a uma UAN, esse processo é bastante complexo, visto que existe uma grande quantidade de itens com diferentes características a serem gerenciados. Atualmente, softwares de gestão de estoque são grandes aliados para simplificar o processo, conferindo dinamismo, maior organização e eficiência à tarefa, além de minimizar os riscos de erros. Apesar de trazer inúmeras vantagens ao serviço, cabe ressaltar que a qualidade dos resultados depende exclusivamente da precisão dos dados lançados no programa. Uma vez lançado o cardápio proposto pela UAN dentro do sistema de gestão de estoque, os softwares são capazes de calcular a quantidade de todos os produtos que serão utilizados durante o período selecionado, o que agiliza o processo de compras. Contudo, se os dados inseridos no sistema não representam a realidade da UAN, há um risco elevado de problemas. Exemplificando, se as quantidades estabelecidas nas fichas técnicas das receitas não estão sendo seguidas pelos cozinheiros e, em vez de usar a per capita de 150 gramas de arroz, estão sendo retirados do estoque 200 gramas per capita, em dado momento do mês haverá uma ruptura do estoque de arroz, uma vez que as compras estavam sendo efetuadas de acordo com as quantidades geradas pelos cálculos estabelecidos pelo programa de gestão de estoque, que não condiziam com a realidade vista na rotina da UAN. Sem medo de errar. Em relação ao armazenamento da farinha de trigo, Eliane chama Túlio para conversar e orienta que nenhum alimento pode ser armazenado em contato direto com o chão e a parede do estoque. Ela solicita, então, que ele pegue as sacas de farinha e as coloque sobre os estrados de plástico aço inox, garantindo que estes estejam longe do chão e distante da parede, bem como de outros produtos. Além disso, Eliane pede que Túlio verifique a orientação impressa na embalagem da farinha quanto ao máximo de sacas que podem ser empilhadas umas sobre as outras, para que ela também seja seguida. Em relação ao armazenamento de ovos, Eliane orienta que Túlio os mantenha sob refrigeração. Quanto à requisição feita pelo padeiro, Eliane reorienta para que ele a entregue ao estoquista por escrito, preenchendo uma ficha de requisição de mercadoria destinada apenas para esse fim. Túlio assume que errou ao fazer a anotação de retirada dos ovos apenas em um pedaço qualquer de papel, que pode ser facilmente perdido ou descartado, gerando problemas no inventário. Para corrigir seu erro, ele faz a baixa da quantidade exata de ovos retirados do estoque anotando as informações na ficha de estoque, impressa ou no software de controle de estoque. Avançando na prática. Armazenamento correto. Mariana recebeu uma encomenda de 300 cupcakes decorados que devem ser entregues no sábado à tarde. Uma vez que sua confeitaria é uma pequena empresa com apenas 3 funcionários, Mariana precisa se programar e iniciar o preparo dos cupcakes ao longo da semana, deixando a sexta-feira apenas para a decoração dos bolinhos.
Regina, sua funcionária, encontra-se preocupada com a qualidade da massa, visto que terão que assá-la antes da entrega, e ela não sabe qual é a melhor forma de armazenar os cupcakes. Como Mariana deve orientar sua funcionária sobre o armazenamento adequado dos bolinhos após assados? Resolução da situação problema. Mariana explica a Regina que, uma vez seguido o procedimento correto, é seguro armazenar os bolinhos até o momento da entrega. Contudo, uma vez que se trata de uma massa manipulada, o ideal é que seja consumida em até 24 horas após sua confecção. Visto que a entrega dos bolinhos está agendada para sábado à tarde, é preciso, portanto, que o preparo tenha início apenas na quinta-feira à noite, exigindo, de fato, um ritmo de trabalho acelerado de sua equipe. Mariana orienta que Regina asse a massa dos cupcakes como de costume e que, após assados e frios, todos sejam colocados dentro de recipientes plásticos, previamente higienizados, tampados com tampa plástica de boa vedação ou cobertos com filme plástico, PVC, e mantidos sob refrigeração a 5 graus Celsius até o momento em que seja necessário retirá-los da refrigeração para receberem os confeitos, na sexta-feira pela manhã. Além disso, Mariana reforça com Regina e as outras funcionárias a necessidade de colocar nas caixas plásticas uma etiqueta contendo as seguintes informações: nome do produto, data e horário do início da manipulação e data e horário da validade do produto.